Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Já estamos na nossa terceira Santa Missa, em sufrágio pelas almas dos fiéis defuntos. Recordando hoje, dia 2 de novembro, dia de finados, aproveitar para ir ao cemitério, à igreja, rezar pelas almas dos nossos entes queridos falecidos. Recordando também que a igreja concede indulgências, então aproveitar para fazer uma boa confissão, para não ter nenhum apego ao pecado, mesmo sendo venial. Rezar pelas intenções fixas pedidas pelos santos padres, os papas, né? Muitos às vezes têm essa questão, né? Rezar pelas intenções do Santo Padre o Papa, não é rezar pelas intenções específicas de um pontífice, né? Mas a Igreja já estabeleceu, os papas já estabeleceram essas intenções fixas, e rezar por essas intenções, visitar o cemitério, visitar um oratório e aí sim poder lucrar a indulgência durante esses 8 dias, né, que seguem o dia 2 de novembro. Então, hoje vamos tratar de um tema talvez não muito querido por muitos, ao menos os maus católicos, ou aqueles ainda que não se converteram e que têm medo da morte. Hoje trataremos desse assunto terrível para alguns, né, e esperado e ansiado por muitos outros. Statutum est hominibus semel mori. Foi determinado por Deus a todo homem e mulher o morrer uma só vez. Ninguém duvida que todos somos mortais, que depois de Adão e Eva pecarem, tanto a eles como a toda a sua descendência foi por Deus determinado infalivelmente morrermos uma vez só. A morte entrou no mundo pelo pecado. Deus nos criou num estado de perfeição tão grande que não havia no paraíso a morte. Porém, depois da desobediência a Deus, vindo dos nossos primeiros pais, a desobediência essa terrível, acabamos, Adão e Eva recebeu grandes castigos, inclusive o padecer e morrer, e a morte também foi transmitida para nós de geração em geração, desde os nossos primeiros pais até os dias odiernos, de modo que todos morrem. Eis aqui a sentença a que todos estamos condenados. Quando nascemos, não se sabe se seremos ricos ou pobres, se gozaremos saúde ou não, se viveremos muito ou pouco tempo, mas sabemos de certo que havemos de morrer. Todas as coisas são incertas, só a morte é certa, diz Santo Agostinho. Tanto aos reis como aos vassalos, tanto aos ricos como aos pobres, a todos foi determinado morrer uma só vez. Pode resistir-se ao fogo, à água e a todos os poderes da terra, mas não pode resistir-se à morte. Ela é uma lei geral que necessariamente todos havemos de cumprir, todos.
Dizemos sempre, né, que a única coisa certa nesse mundo é a morte. Ou que todos os problemas podem ser resolvidos, né, menos a morte. Virá um dia, o qual será o último da nossa vida. Este dia já está por Deus marcado, tanto para vós como para mim, para todos nós. Alguns relacionam também com o pecado. Quanto mais pecados cometemos, mais se aproxima a hora da nossa morte. Santo Afonso Maria de Ligório diz que já nascemos com um determinado número de pecados, que quando cometemos esse último, Deus nos tira a vida, já não pode mais suportar. E aí está a grande diferença entre viver bem, viver mal, e esse viver bem ou viver mal está relacionado também com a nossa morte. Muitos morrem bem, outros morrem de maneira mal, grave, terrível. A morte do justo e a morte do pecador. É sempre um dilema para todos nós. Como uns encaram a morte, os católicos, por exemplo, sempre recorrem a um sacerdote, à confissão, à extrema-unção, aos sacramentos, meditam dia e noite nos seus sofrimentos, padecem ali, suportam aqueles sofrimentos, aquelas angústias por amor de Nosso Senhor e perseveram ali santamente, e outros não, se desesperam, apostatam, blasfemam contra Deus e morrem de uma maneira assim terrível. Nós todos nascemos com a corda ao pescoço, diz São Cipriano. E a cada passo que damos, nos adiantamos para a morte. Cada dia, cada ano é um avanço para a morte. Aqui estamos condenados todos. E que direis vós, se visseis um homem marchando para a forca, sorrindo, zombando, sem se lembrar do perigo para onde ia? E que se dirá de quem vai para a morte e para tamanho perigo, rindo, zombando e pecando? Uma vez só havemos de morrer, caríssimos, e se morremos mal, mal ficaremos para sempre. Uma vez só havemos de atirar ao alvo, e se errarmos o tiro, seremos presa dos demônios, nossos inimigos. Uma vez só havemos de saltar do barranco, e se errarmos o salto, cairemos no poço do inferno. Por isso que a Igreja Santa, nossa Mãe, sempre nos orienta e nos guia por um caminho reto e seguro, que é o caminho da santidade, o caminho das virtudes. Como vimos anteriormente na festa de todos os santos, o que os santos fizeram e se arriscaram para alcançar a santidade, levando uma vida mortificada e santa e justa, e outros, pelo contrário, levam uma vida completamente pervertida. E a sorte de uns e de outros é bem diferente. Que loucura não se pensar em morrer, nem procurar os meios para fazer uma boa morte. Como eu disse, quando se principia uma doença grave, uma enfermidade, a primeira coisa que temos que fazer é chamar um confessor, chamar um sacerdote. Não quando a pessoa já está morrendo, em vida ainda, quando começam certas dores, sofrimentos, doenças incuráveis, chamar um sacerdote. Fazer um bom exame de consciência, preparar-se para morrer, pedir os últimos sacramentos, ainda com consciência, arrepender-se de seus pecados, da vida passada ruim. Muitos não, esquecem, se acomodam, vão levando uma vida sem Deus, e às vezes quando chega na hora de morrer, morre mal, sem se confessar, sem o auxílio dos sacramentos, como eu disse, blasfemando, gritando, não suportando aquilo ali, amaldiçoando a todos, praguejando, porque vai morrer. E morre mal. Muitos também se dedicam a tantas outras coisas. Nós vemos aí grandes personalidades
políticos, artistas, né? Pessoas famosas que acham que nunca vão morrer. Pessoas que querem cuidar somente da vida, do seu bem-estar. Vemos tantos jovens aí na malhação, né? Vida saudável, etc. Na flor da idade, pensam que nunca vão morrer. A morte vem para todos, criança, jovem, velho, todos morrerão. E estamos preparados? Essas damas tão celebradas, essas donzelas tão amadas do homem louco, esses mancebos tão formosos, esses grandes vultos do mundo, tudo desaparece em pouco tempo. Quando Alexandre Magno morreu, exclamou um filósofo desta maneira: aquele que ontem fazia tremer a terra, hoje é calcado da mesma terra. Ontem não lhe bastava todo o mundo, hoje se contenta com 7 palmos de terra. Ontem conduzia inumeráveis armadas por todo o universo, hoje, por poucos homens, é conduzida à sepultura. Muitos desses, orgulhosos, achavam que nunca iam morrer, desprezaram o próximo, desprezavam a igreja, os sacramentos, eram livres pensadores, iluministas aí, famosos, ateus muitas vezes, franco-maçons, comunistas, todos hão de morrer e prestar contas a Deus, apresentar-se diante desse juiz terrível que é nosso Senhor. Oh, quão depressa muda a cena deste mundo, como ensina o apóstolo. Quão breve acaba a nossa vida e com ela tantas grandezas e divertimentos. Santo Afonso Maria de Ligório, no seu livro Preparação para a Morte, que eu recomendo muito, diz isso: quando vier um sentimento de orgulho, de grandeza, de querer ser maior do que o outro, ir ao cemitério é o lugar perfeito para meditação contra a soberba e o orgulho. E ali ver que todos estão juntos, vão para o mesmo lugar, para a mesma cova. Muitos ali estão se decompondo, né? Os vermes comendo. Esse é o nosso futuro, o de todos. Sois vós. Quão breve acaba a nossa vida e com ela tantas grandezas e divertimentos. Abismado neste passo, o grande São Francisco de Borja, quando viu morta a imperatriz Isabel, exclamou: sois vós, ó minha imperatriz, sois vós aquela diante de quem tantas personagens distintas dobravam com respeito o seu joelho. Ó Isabel, onde está vossa majestade e vossa beleza? E com este pensamento se resolveu a deixar o mundo, entregar-se de tudo a Deus. Enfim, a vida é breve, a morte certa. A esta ninguém escapa e com a mesma tudo acaba. A grande maioria dos santos também se resolveram a entrar nos mosteiros, nos conventos, na vida religiosa, meditando sobre a morte. Ou seja, o meu tempo é curto aqui nesse mundo, eu vou morrer certamente, né? E vou para o céu ou para o inferno. Se eu quero ir para o céu, para junto de Deus, que é o melhor prêmio, vou aproveitar esse pequeno tempo que tenho nessa vida breve para me consagrar já a Ele. E outros loucos não. A vida é curta e eu vou gozar desse mundo, dessa vida, porque depois eu vou morrer e tudo se acaba. Esse é o pensamento dos santos, né? De reservar essa breve vida, esse breve tempo que temos para se consagrar a Deus, e os mundanos veem esse breve tempo como algo que se deve aproveitar, porque se vai morrer, se vai acabar tudo, e muitos assim acabam se perdendo. E infelizmente a maioria pensa dessa forma. É, pois, a morte temível
não só por vir com brevidade, mas também pela incerteza do dia e do modo como há de vir. Então, meditemos todos os dias, caríssimos irmãos fiéis, religiosos, de que podemos morrer hoje, dormir e não levantar mais, e acordar já numa cama de fogo terrível preparada para nós, ou pelos demônios, ou o fogo do purgatório, que tudo vai purificar. Então, meditar sempre como está o meu exame de consciência. Consigo fazer todos os dias, anotar os meus pecados, preparar bem corretamente aquilo ali. Hoje passei o dia com Deus, fiz a minha meditação, rezei o meu rosário, fiz as minhas orações da manhã e da noite, leitura espiritual, eduquei bem os meus filhos na fé e na religião, sou um bom pai de família, sou uma boa esposa, etc. Estou cumprindo bem o meu estado de vida, tudo isso é importante. Se esquecermos dessa vigilância cotidianamente, vamos nos afastando cada vez mais desse pensamento, e depois a morte pode nos surpreender e não estamos preparados. Há uma realidade terrível que vamos falar durante todo esse mês de novembro, que é a realidade do purgatório. Muitas almas vão para o purgatório porque não pagaram toda a dívida aqui nesse mundo. Vimos que a maioria se condena, muitos vão para o inferno, é certo, e de lá não vão sair nunca mais, infelizmente, e outros vão para o purgatório. Dizem que o fogo do purgatório é pior do que o inferno, e ali as almas vão sofrer de maneira terrível. Aproveitar esses dias para rezar pelos nossos mortos. Muitas almas estão esquecidas no purgatório porque não se lembram, ninguém mais se recorda delas. Se não pensam na morte, imagina depois. Enquanto estão vivas, não pensam, imagina depois que morrem. Muitas almas estão esquecidas e vão ficar no purgatório até o final dos tempos, porque ninguém reza e nem se sacrifica por essas almas. Quem está no purgatório já não pode fazer mais nada, só padecer. Nós aqui que ainda vivemos é que podemos sufragar essas pobres almas. De que maneira, Excelência, podemos sufragar as almas? Rezando por elas, se sacrificando, fazendo penitência, jejuns, esmolas e, sobretudo, pedindo para se rezar santas missas por essas almas. O fiel vai, paga ao sacerdote a espótula, o estipêndio da Santa Missa, pedindo para rezar aquela missa em sufrágio de determinada alma do purgatório. Parente, amigo, seja lá quem for, pelas almas mais esquecidas, mais abandonadas, por aquelas que foram mais devotas da Santíssima Virgem em vida. Há também a missa gregoriana ou trentena, 30 dias de missas por uma determinada alma, em sufrágio de determinada alma. Se paga ao sacerdote ali por um mês de santas missas e o padre fica obrigado a rezar durante 30 dias por aquela alma em específico. Ou seja, há várias formas. Assistir com atenção e de maneira frutuosa o santo sacrifício da missa e oferecer pelas almas do purgatório, o nosso rosário cotidiano pelas almas do purgatório. Tudo isso são meios de livrar as almas desse lugar terrível de chamas e de padecimentos que é o purgatório. Tenhamos confiança na Santíssima Virgem, recorramos a ela com frequência. Aqueles que usam a medalha milagrosa, que portam o escapulário de Nossa Senhora, que são consagrados a ela, se livram de todos esses tormentos. Quem morre, por exemplo, usando o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, fazendo abstinência de carne na quarta, sexta e sábado, ou rezando o pequeno ofício de Nossa Senhora, o chamado ofício parvo, por exemplo, depois da sua morte, no primeiro sábado após a sua morte, Nossa Senhora vai ao purgatório e retira essas almas. Então, grandes devoções. Santa Brígida também tem várias orações de como livrar as almas do purgatório e nós perdendo tempo. Então, todas as vezes que recorremos a Nossa Senhora, temos essa garantia, essa certeza, digamos assim, a mesma moral da nossa salvação. Nossa Senhora jamais abandona os seus fiéis escravos. Ave Maria Puríssima, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.